E aí, turma? Bem-vindos a mais uma jornada épica, onde a gente transforma as maiores histórias da igreja em verdadeiras aventuras. Hoje vamos mergulhar no nosso santo do dia, que é tipo aquela resenha super especial das lendas guardadas na memória da nossa fé. Essas histórias são sobre mestres da vida cristã que funcionam como verdadeiros faróis, brilhando muito para orientar o nosso caminho. E a nossa missão hoje tem uma vibe bem shonen, sabe? Aquele estilo de anime onde o protagonista começa literalmente do zero e com muito esforço alcança um nível de poder impressionante. Vamos desvendar juntos a vida do primeiríssimo santo de toda a Ordem dos Capuchinhos, São Félix de Cantalício. Então, peguem os cadernos, elevem o ki da fé e vamos nessa! Mas antes de começar a contar a origem do nosso protagonista, pensem rápido com a gente. O que faz de alguém um herói de verdade? Quando a gente assiste um anime ou lê um mangá, o herói geralmente é aquele cara com a espada mais afiada, que solta poder pelas mãos ou que derrota um monstro gigante com um soco só, certo? Só que, no universo da fé, as regras do jogo são bem diferentes. Os superpoderes reais não vêm de força física, não. O maior poder de todos é o amor, a humildade e a capacidade de servir aos outros. E é exatamente isso que vai deixar a jornada do nosso protagonista de hoje tão sensacional. Para entender o lore, ou seja, a história de fundo do nosso universo cristão, a gente precisa olhar lá no Catecismo da Igreja Católica. O parágrafo 2013 diz uma coisa fantástica. Ele fala que todos os fiéis são chamados à perfeição da caridade. Em outras palavras, todos são chamados à santidade. Isso significa que qualquer um, literalmente qualquer pessoa, tem o potencial de despertar esse nível máximo e virar um verdadeiro herói da fé. Não importa se a pessoa mora numa metrópole gigante ou numa vila super pequena, o chamado para ser um farol de luz é para todo mundo. E é bem aqui que entra o nosso herói, Félix Porro. Todo grande protagonista de anime começa a história de um jeito bem humilde, normalmente numa vila pacata. Com o Félix foi exatamente assim. Ele não nasceu num castelo, nem tinha um mestre poderoso desde criança. O Félix era um agricultor simples e muito trabalhador. Ele nasceu lá em 1515, numa cidadezinha italiana chamada Cantalis. Ele passou as 3 primeiras décadas da vida dele trabalhando duro no campo, debaixo de sol e chuva, arando a terra. Até os 30 anos, essa era a rotina dele, super tranquila e escondida. Mas, como nos melhores arcos de história, o plano de Deus tinha uma virada gigantesca preparada para ele. A evolução épica da vida do São Félix é de cair o queixo. Olha só, em 1515, ele nasce em Cantalise. Depois de ralar muito no campo, chega o grande momento de transformação em 1547, quando ele entra para a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. A partir daí, ele doou a vida totalmente até o seu falecimento em 1587. E o mais legal é que, como reconhecimento das virtudes heróicas dele, grandes homens da Igreja estudaram a sua história. Até que no ano de 1712, o Papa Clemente XI o canonizou oficialmente. Uma jornada que começou na roça e terminou nos altares do mundo inteiro. E o que seria de um herói sem o seu arco de treinamento, né? Todo protagonista passa por uma provação intensa. O treinamento do Félix durou exatos 40 anos. E sabem como era? Ele foi o esmoleiro da ordem dele nas ruas super movimentadas de Roma. Dia após dia, durante 4 décadas, ele caminhava sem parar, batendo de porta em porta, pedindo esmolas e doações para sustentar os pobres e o próprio convento. Esse era o campo de batalha dele. O superpoder supremo, a caridade. A caridade é a alma da santidade, e o Félix estava com esse poder no nível máximo, amando a Deus e ajudando a galera mais necessitada sem nunca esgotar a energia. Agora, todo personagem marcante ganha um apelido inusitado. O do Félix era curioso, mas cheiro de honra. O jumento dos capuchinhos. Pode até soar engraçado, mas pensem no significado. O jumento é um animal fortíssimo, que trabalha muito e carrega fardos pesados sem reclamar. O São Félix ganhou esse apelido carinhoso justamente por causa da sua capacidade absurda de trabalhar. Ele não carregava só os sacos de alimentos pesados nas costas, mas também ajudava a carregar os fardos emocionais e espirituais das pessoas mais pobres de Roma. Ele era aquela força que nunca, mas nunca mesmo, desistia de ajudar o próximo. E claro que um herói de ação precisa de um catchphrase, aquele grito de guerra clássico para os momentos cruciais. O do São Félix era perfeito. Deo gratias, que do latim quer dizer graças a Deus. Mas o golpe de mestre aqui é que ele não soltava esse grito só quando ganhava alguma coisa boa. Se alguém dava muito pão para ele sorria e dizia Deo gratias. Se alguém batia a porta na cara dele nas ruas, ele continuava alegre e dizia Deo gratias. A alegria dele era tão inabalável e contagiosa que o povo de Roma começou a chamá-lo de Frei Deo gratias. É, sem dúvida, a defesa suprema contra qualquer energia ruim.
Olha só que contraste sensacional. Aquele agricultor super simples, que até os 30 anos só mexia com a terra em Cantalice, virou o primeiro santo de toda a Ordem dos Capuchinhos e não parou por aí. Ele formou alianças épicas com o alto escalão da igreja. Aquele frei humilde que andava descalço virou um grande amigo de outro gigante, o São Felipe Neri. Ele também conversava e dava conselhos para o Papa Sisto V e até ajudou o inteligentíssimo São Carlos Borromeu a revisar algumas regras lá dos oblatos dele. A humildade do Félix era tão grande que até os homens mais poderosos da época paravam tudo para escutar a sabedoria do Frei Deogratis. Com a barra de caridade no limite, os famosos power-ups espirituais, que a gente chama de milagres, começaram a rolar. O Félix não era apenas um místico de oração profunda. Ele tinha o dom incrível de socorrer os pobres e curar os doentes, levando esperança para todo lado. Mas a habilidade secreta, o momento mais mágico de toda a história dele, aconteceu nas madrugadas de oração. A tradição conta que a devoção dele era tão pura que a própria Virgem Maria apareceu e colocou um menino Jesus nos braços dele. Imagina que cena espetacular para recompensar um coração tão bom. E turma, o número 18 é o nosso número mágico. Sabe por quê? Porque 18 de maio é o dia da memória litúrgica, a grande festa anual do nosso herói, São Félix de Cantalício. É nesse dia que a igreja no mundo inteiro faz uma pausa para celebrar e lembrar do exemplo desse frade capuchinho incrível. Lembrar dessa data é como recarregar as nossas energias e não esquecer que a verdadeira grandeza está na simplicidade, na alegria de todo dia e no trabalho duro feito com muito amor. Então, chegou a hora da nossa missão heróica. Como a gente aplica tudo isso no nosso dia a dia? Passo 1. Sejam humildes. Nenhum trabalho é pequeno demais se você faz com amor. Passo 2. Ajudem os outros. Sejam a força da família de vocês, ajudem a carregar os pesos, sejam numa tarefa em casa ou só escutando um amigo que precisa desabafar. E passo 3, digam Deu grátis. Façam da gratidão o superpoder de vocês, agradecendo por tudo, pelas coisas boas e até pelos desafios que deixam a gente mais forte. Pessoal, se esse conteúdo ajudou a entender melhor a fé e a ação de Deus de um jeito divertido, já deixa aquele like épico. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. E se vocês ainda não são inscritos, aproveitem agora, se inscrevam no canal Catequisto Felipe Lucas e ativem o sininho. Assim ninguém perde nenhum conteúdo sobre fé, doutrina, Bíblia e as próximas aventuras dos santos. Agora, a gente quer muito ouvir vocês. Já tinham pensado sobre isso antes? Conheciam o poder da alegria do Frei Deogratis? Ficaram com alguma dúvida ou têm alguma sugestão de tema para nossa próxima resenha? Deixem tudo aqui nos comentários. A gente lê absolutamente todos e sua ideia pode até virar o assunto do nosso próximo encontro. Um abraço gigante para todo mundo. Continuem firmes no treinamento e Deogratis!